Bom dia, internautas e leitores do Jornal do Oeste. Iniciando hoje o programa é nosso, nessa segunda-feira, dia 26 de agosto. Bom, para quem fala que agosto tem 365 dias, estamos aí na última semana, né? Tá acabando o mês. Hoje nós temos aqui o Tiago Neves, ele é psicólogo e gerente do Sim Paraná, né, atrelado ao Sescopar. Tiago, obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar nosso convite. Janaí, um prazer enorme, obrigado pelo convite também. Eu acho que é muito importante a gente disseminar informações relacionadas à saúde mental, né? Com certeza. Então o espaço com certeza é muito válido. Muito obrigado. Bom, o Tiago veio falar com a gente porque amanhã é o dia do psicólogo, então ele veio trazer um pouco mais de informações pra gente sobre isso. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui com o Tiago, eu vou trazer para vocês o que saiu no Jornal do Oeste nesse final de semana, que você pode acompanhar aqui no nosso jornal impresso, né? A edição do final de semana. A nossa manchete foi: Caged em Toledo fecha com saldo positivo no mês. Isso é muito bom, nós sabemos que o país vem nessa crescente preocupação em relação a essa demanda de empregos e Toledo ele tá reagindo aqui no nosso município, isso é ótimo, né? Tivemos também o MEC Dia Feliz, essa ação honrosa que beneficia, né, que beneficia esse público que precisa de ajuda, então foi muito bacana também a realização aqui em Toledo. A festa de Maripá, que foi show, quem participou falou que estava ótima, maravilhosa, excelente. E o nosso especial desse final de semana é sobre compliance, que é uma tendência no mercado entre as empresas, né? Isso aí, isso aqui é um pouquinho que tem no nosso jornal impresso, mas você pode acompanhar essas informações e muito mais no nosso site, que é o www.jornaldoeste.com.br. Isso aí, Tiago, então vamos lá para o nosso bate-papo. Amanhã, como nós comentamos, é o dia do psicólogo. Isso mesmo. Por que você escolheu essa profissão, Tiago? Olha, eu acredito assim que eu já vim de uma mentalidade assim do cuidado com o outro e tinha isso em mim. Então a profissão veio muito a calhar, porque eu vejo que é muito importante a gente ter esse processo de empatia entre as pessoas. E essa característica sempre teve em mim e o que me impulsionou aí para fazer essa escolha da profissão. Não sei se a profissão que eu escolhi ou se é ela que me escolheu, mas é muito gratificante assim fazer parte do cuidado aí de outras pessoas. É questão de dom para isso. Tem toda uma parte técnica também, né, Janaí? Então a gente passa aí anos estudando. Eu acho que na psicologia a gente não para de estudar, então é todo um processo. Claro que tem que ter algumas características de personalidade, eu acredito nisso, para você, como eu disse, se colocar no lugar do outro, ter essa preocupação, mas tem toda uma parte científica, técnica para a gente atuar. E, Tiago, o que a profissão tem de desafiadora? Olha, são vários aspectos, Janaí. Eu acredito que a gente vem de um histórico, até com a própria visão de saúde mental no nosso país, né, antes da reforma psiquiátrica, que colocava as pessoas enquanto desajustadas ou loucas, e a gente passou por décadas aí de uma tentativa de higienização da própria população. Então, aquelas pessoas que não eram vistas como adequadas eram retiradas aí do meio social. E com isso se instituiu uma visão meio errônea sobre o cuidado que a gente deve ter com a nossa própria saúde mental, porque se estigmatizou aquilo que a gente percebe como sendo diferente, né? Então a gente tem uma tendência a normatizar as coisas e essa estigmatização acaba que deixando as pessoas com certo medo de buscar ajuda psicológica, por exemplo, né? Então a gente veio nesse processo, mas eu acredito que isso está sendo derrubado. As pessoas cada vez mais estão procurando aí tanto o cuidado físico, mas também com a saúde mental. Mesmo porque a saúde mental ela pode trazer vários reflexos em termos da saúde física. Com certeza.
Assim, dentro da sua área de atuação, de todos os seus anos de trabalhando com isso, né? Esse avanço está sendo gradativo, então as pessoas estão se preocupando mais com a saúde mental. E como é que essa questão, até chegar ao profissional, tem muita dificuldade ainda? Existe muito tabu dentro da família? Às vezes a pessoa expõe que tem alguma coisa, mas algum familiar tenta, de alguma forma, não seria coibir, mas fala, não, você não tem isso. Como que você analisa esse processo, até chegar ao consultório, até chegar a procurar ajuda? Eu vejo aí, percebo, até com os meus colegas, né, de trabalho, que me parece que as pessoas buscam em todas as outras tentativas, né? E daí o psicólogo talvez seja a última opção, né? Eu atrelo um pouco isso até a própria resistência que a pessoa pode ter em lidar com as próprias questões, né? Encarar o próprio sofrimento e aquilo que faz sofrer. Então, tem todo esse caminho, né? De se dar conta de que realmente preciso de algum auxílio e que esse auxílio pode ser um auxílio técnico de outra pessoa ali que está para me escutar e pode me orientar e pode juntos aí a gente fazer um plano de cuidado. Então mas eu acho que cada um também tem essa sua busca pessoal, né? E é importante a gente respeitar essa busca, claro que tentando motivar aí para o cuidado, né? Para o autocuidado, mas acho que é um caminhar individual mesmo. Tiago, a função de psicólogo, a área de psicologia, ela é fundamental para os atendimentos prestados pelo Sim Paraná. Primeiro, fala pra gente o que o Sim Paraná faz, qual que é a função, quais são os atendimentos que ele presta. Antes disso, Janaí, eu só queria pontuar que a profissão enquanto psicologia, ela está em variadas áreas. Então, não somente no consultório, mas também na área escolar, organizacional, em instituições de cuidado com dependência química, que é do Sim Paraná, o Serviço Integrado de Saúde Mental. Então, veja, ela está em vários campos de atuação, realmente, ou como na prática organizacional, para recrutamento, seleção de pessoas, treinamento, ou na área escolar, para dar conta aí até do aprendizado, para auxiliar nesse processo, e na área de saúde também, para o cuidado em saúde mental, né? E daí a gente chega aí no Sim Paraná, que é o CAPS-AD3, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que está vinculado à administração pelo Siscopar, e a gente tem aí 4 anos, né, 5 anos de atuação aqui em Toledo. A gente começou em 2014, quando os municípios da Regional de Saúde perceberam que faltava uma lacuna para o cuidado com paciente dependente químico, né? Como eu estava falando um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica, né? Então houve um período ali de fechamento dos hospitais e abriu uma estratégia para o cuidado diferente, que são os CAPs, né? Que visa principalmente a reinserção social, né? Talvez a palavra até reinserção seja mal utilizada, porque essas pessoas já estão na sociedade. Sim. Mas elas precisam, de certa maneira, lidar com os próprios sofrimentos decorrentes, nesse caso de álcool e outras drogas, para poderem viver melhor com o próprio uso, ou não, né? Há quem procure a abstinência total, mas também para poder lidar melhor com o trabalho, com a família, com a busca de emprego, com essas características que o próprio uso, a própria dependência, vai de alguma maneira trazendo dificuldades, né? A gente percebe aí que principalmente a família também é essa dimensão mais afetada aí nesse processo da dependência também, né? E o próprio indivíduo, claro, né? Essa pessoa que fisicamente, com o processo da dependência, vai tendo várias comorbidades. Isso é importante eu falar também, porque o paciente que faz uso de drogas, ele não é somente um dependente químico, ele pode ter diabetes, hipertensão. Então a gente tem que ter essa visão totalitária desse sujeito.
E o Sim Paraná vem com esse intuito, né, de abrir esse espaço para que no primeiro momento essa pessoa possa fazer desintoxicação. Então os nossos pacientes aí dos municípios da regional ficam com a gente até 14 dias e depois que eles saem o tratamento não para, né? Ele volta para o atendimento ambulatorial com médico, psiquiatra, psicólogos. A gente tem várias oficinas lá para dar conta dessa totalidade desse desafio do fenômeno que é a dependência química, né? Então a gente está aí 5 anos, como eu disse, e a gente tem percebido que os pacientes eles estão cada vez mais próximos e vinculados ao serviço, porque o diferencial do CAPS é realmente porque esse trabalho é um trabalho onde a pessoa vai para o cuidado de forma voluntária. Então a pessoa está lá porque realmente ela quer estar lá. E eu penso que isso simbolicamente tem uma representação muito grande, que é como a gente, quando vai procurar ajuda, é diferente do que se eu vou por obrigação ou outra pessoa está me obrigando. Claro que eu percebo que, em alguns sentidos, as pessoas não percebam o tanto de prejuízo que ela já está tendo, né? E não busca algum tipo de ajuda, né? Quando você me pergunta, por exemplo, da busca ao psicólogo, quantas pessoas têm alguma dificuldade e, porventura, não vão direto à busca pelo um cuidado com esse profissional. Do mesmo modo é com o dependente químico. Então, alguns esperam estar extremamente prejudicados pelo uso, então já tiveram várias perdas, tanto materiais quanto de relacionamento interpessoal, para daí sim buscar essa ajuda. O triste é que algumas pessoas buscam muito tardiamente, então o organismo já está totalmente prejudicado, inclusive a gente acaba tendo algumas perdas aí de alguns pacientes. Mas o sucesso do nosso serviço está muito atrelado à questão de que eles estão conseguindo manejar o uso da substância, ou diminuindo, ou realmente parando com a substância e dando outros caminhos de busca pelo prazer. Porque eu vejo que quando a pessoa utiliza da droga enquanto dependência, o único prazer que ela tem da vida está focalizado no uso da droga. Então a gente também tenta criar mecanismos para essa pessoa buscar aquilo que talvez dava prazer anteriormente do uso, para que se estabeleça novamente esse processo. Seja em esporte, seja num novo trabalho, em relacionamentos mais prazerosos, por exemplo, né? E assim, pensando nesse público, qual é a função do profissional psicólogo nesse atendimento? A gente, claro, primeira coisa, em qualquer processo terapêutico, enquanto psicólogo, é a escuta. Mas não é uma escuta qualquer, é uma escuta qualificada, onde eu vejo que aquele sofrimento da pessoa que, por exemplo, usa droga, está atrelado a outras questões. Então, a pessoa que usa droga, ela não é somente... a gente sempre coloca aí num quadro de que as pessoas usam do senso comum para falar que, por exemplo, é um mau caráter. E não é isso. A gente tem que enxergar a dependência enquanto um transtorno, né? Assim como as pessoas têm depressão, têm ansiedade, a gente também pode ter aí uma dependência química. E nesse significado, a gente pode perceber que realmente as pessoas vão buscar essa ajuda e quando se deparam com um profissional de psicologia, elas podem dar um novo significado para aquele uso e também para a droga, né? Então, o que era um problema, porque assim, quando a pessoa vai usar a substância, talvez ela não veja isso enquanto um problema. Ela pode ver como uma fuga, um escape da realidade tão dura e seca como é e apresenta, né? A gente sempre discute muitos dos casos e a gente percebe o quanto de sofrimento no decorrer da vida daquela pessoa está atrelado a esse uso, né? Então é uma ponta do iceberg que a gente, enquanto profissional de psicologia, tenta aí trazer para a consciência
né, junto com o paciente nesse trabalho terapêutico, para realmente ele se dar conta disso, do uso, do porquê que buscou, né, e as modificações possíveis, né, do que é possível enquanto um usuário para ele tentar aí diminuir, buscar outros caminhos, né? Além disso, a gente trabalha com os gatilhos, né, do que a pessoa usa naquele momento, né, seja por decorrência de uma grande perda, né, como que eu posso trabalhar com isso se eu tiver uma perda, né? Cada um tem, por exemplo, um formato de fazer o seu próprio luto, né? Cada um tem. E para algumas pessoas, o caminho aí é do uso da substância. Certo. Tiago, você comentou que, né, nesse processo de atendimento existem perdas, mas com certeza os dados positivos, eles prevalecem, eles são maiores, né? Como que está essa questão dos atendimentos? O que você tem de dados para estar passando para a gente nesse decorrer esses 5 anos do trabalho do Sem Paraná? Olha, Janaí, cada vez mais, né, a gente sempre tem conversado, inclusive, a Janaí é parceira aí também até para a divulgação do nosso serviço, e isso é muito importante, porque por mais que a gente divulgue, né, faça campanha externas aí nas praças, vá até a mídia, mas algumas pessoas ainda desconhecem o serviço. Então eu tenho cada vez mais percebendo que as pessoas estão conhecendo, seja do boca a boca, daquele paciente que já fez o tratamento e contou para os colegas, e a mídia também é uma grande aliada, né, para essa divulgação também. E o aumento da busca, eu acho que esse é realmente o que a gente tem percebido de um bom trabalho, né, de que e eu vejo assim, sabe, Janaí, que as pessoas quando vão até o CAPS, elas comentam: olha, Thiago, eu já tive em outras clínicas, já fiz outros tipos de tratamento, mas aqui vocês têm todo uma gama profissional para nos atender e para nos escutar, e isso se torna o diferencial. Então, quando a gente fala aí de resultados, está muito atrelado ao que a equipe ali desse CAPS exerce, né? Então, queria até mandar um abraço aí para a minha equipe, porque são pessoas que cuidam de pessoas, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente também. Quando a gente fala de saúde mental, está muito atrelado o que essas pessoas estão cuidando dessas outras pessoas, né? E trazendo alguns dados, eu acho que é importante eu comentar que a gente teve alguns prognósticos bem interessantes, né? A gente fez até uma pesquisa, um levantamento aí quantitativo com os nossos pacientes, e a gente observou alguns dados bem oportunos para a gente divulgar. Então, pacientes que conseguiram então permanecer abstinentes por mais de algum tempo desde o início de tratamento. Olha, Janaí, mais de 89% dos pacientes que passaram por lá, durante um tempo, conseguiram ficar abstinentes, tá? Que conseguiram reduzir os danos, né? Seja com saúde, seja porque buscaram algum outro tipo de tratamento, de cuidado, mais de 82%, né? Eu acho que é interessante eu falar também que a droga mais utilizada pelos pacientes ainda é o álcool, tá? Eu acho que culturalmente isso já está muito vinculado com os nossos rituais sociais, sim, né? E também até em decorrência de um prévio machismo, né? E quando a gente fala aí que para o homem ser homem, ele tem que usar o álcool para provar sua masculinidade, né? E não é isso, né? A maioria dos atendidos são homens também, né? Exatamente por isso que eu estou trazendo essa fala, né? 90% são da população masculina e 44% são usuários de álcool, 39% são usuários de tabaco, e daí depois vem as outras substâncias, maconha, crack, cocaína, né? E realmente, né, quando eu falo isso, eu trouxe uma comparação de que depois que o paciente começou a fazer o tratamento do CAPS, antes
que era 92% aí, né, que fazia algum tipo de uso, não necessariamente uma dependência do álcool, reduziram para 31%. Né? Então, é um comparativo muito interessante esse também. E daí a gente perguntou assim para eles, quais são as principais melhorias depois que você começou a participar do tratamento do CAPS? E olha só, 51% falaram na melhora do vínculo familiar. Né? Eu acho que a gente tem aí um benefício muito grande, porque a gente percebe um prognóstico muito grande quando a família está próxima a esse paciente. Né? E 29 conseguiram ficar em abstinência. Né? Eu digo que o CAPS ele não busca como resultado máximo a abstinência. A gente busca trazer qualidade de vida para as pessoas. Se agora ela, no primeiro momento, já quer ficar em abstinência, a gente vai respeitar isso e trabalhar para isso. Sim. Mas se ele quer reduzir, né, algum uso de droga, a gente também vai respeitar isso. Trabalho gradativo daí também. O trabalho gradativo. E experiências de pesquisas mostram isso, que não adianta eu querer tirar tudo de uma vez, aquela substância que é tão presente na vida da pessoa, porque ele não dá conta. Sim. Né? Então, a chance de uma recaída é muito mais rápida. Então, a gente tem que trabalhar isso com o paciente também. Né? Porque a gente vê uma visão aí muito de que o tratamento para ser válido tem que a pessoa chegar numa abstinência. E é claro que ele pode chegar, mas é todo um trabalho aí no meio do caminho. Até chegar lá, né? Até chegar lá. Então, isso é importante também a gente trazer. E, Tiago, quem que pode procurar o serviço do Sim Paraná, do CAPS AD3? Quem são essas pessoas? Então, é um serviço público, né? Isso é bem importante eu dizer, que as pessoas vão lá por vontade própria. Então, são qualquer pessoa que tiverem algum problema com algum uso de substância. É importante eu dizer que o que é substância, né? O que é uma droga, né? A Organização Mundial de Saúde coloca que é qualquer substância que entrada no organismo, né, consumida aí pelo organismo, faça alguma alteração nesse organismo. Então, eu já tive pacientes lá que usavam muito psicotrópico, por exemplo. Né? Hoje a gente tem aí uma corrente muito grande de fármacos, né? E algumas delas são os psicotrópicos para trabalhar com ansiedade, depressão, bipolaridade, entre outros, né? A medicação é muito importante, né? Mas a gente também tem que pensar nessa questão de que algumas podem trazer essa dependência. Então a gente já trabalhou também em alguns casos aí de dependências dos próprios psicotrópicos, né? Que é interessante. Mas é isso, são qualquer pessoas que tiverem algum tipo de sofrimento em decorrência do uso de substâncias. Portas abertas sempre, né? Portas abertas sempre. E é importante eu falar que a gente está tendo um resultado muito bacana com os municípios. Né? Essa relação de trabalho em rede está surtindo um efeito muito positivo, porque eu sempre falo, Janaí, para o paciente que fica lá 14 dias, ele está sendo cuidado por uma equipe de profissionais muito grande. Nós somos em 25 profissionais para rodar 24 horas aí o ano todo. Só que quando ele chega até a casa dele, no território, muitas vezes ele vê em risco. Seja porque o vizinho é traficante, seja porque os problemas familiares retornam, seja porque a vida continua lá fora. E como a vida continua, os sofrimentos também permeiam essa vida e aquilo que faz com que a pessoa talvez utilize da substância para lidar com esses problemas também vai continuar. Então, como que a gente trabalha quando essa pessoa sai? Justamente no trabalho em rede com esses profissionais da rede. Né, de saúde mental, seja da assistência social, da cultura, do esporte. Então a gente tem que ver todo esse trabalho com dependente químico de uma amplitude maior. Né? Quem que pode contribuir? É o esporte, a cultura, o lazer, mas também o pessoal da saúde, da educação, porque alguns não cursaram aí um ensino médio, às vezes nem um fundamental, e isso pode gerar uma autoestima melhor para a pessoa, né? Ele está focado em outros afazeres que pode trazer prazer, como eu dizia.
né? Certo. Tiago, para nós finalizarmos então a nossa conversa, a dica é cuide da sua saúde mental também. Também, eu acho que nós não somos divididos, né? A mente e o corpo conversam juntos, então um corpo adoecido também pode levar a uma saúde mental mais fragilizada e vice-versa, né? Uma saúde mental que está muitas vezes em sofrimento pode levar ao adoecimento, uma somatização aí de algumas doenças do corpo. Então, a dica é cuide da sua saúde mental e parabéns aí a todos os meus colegas psicólogos e psicólogas, né? Que a gente faça valer o nosso trabalho aí em saúde mental com a nossa população. Jéssica, bom dia. Bom dia. Tem algum recadinho aí pra gente, Jéssica? A Cristiane Miranda Martins mandou bom dia. O Márcio Pimentel, tá na redação, mandou bom dia. O Acade Pedro também mandou bom dia. E a gente acenando ali no Instagram. Ah, que bacana. Bacana. É importante essa participação e as Sim. pessoas terem essa noção de que precisa cuidar da saúde mental, né, Com Tiago? certeza. Isso não pode ficar esquecido. Tiago, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por trazer mais conhecimento pra gente e por mais uma vez estar divulgando esse trabalho exemplar, excelente que vocês realizam aí no Sim Paraná, em parceria com o Siscopar, atendendo essa população dos 18 municípios da área de abrangência da 20ª Regional de Saúde. Muito obrigado, Janaí. Muito obrigado a todos os espectadores. E é isso. Eu me coloco à disposição, enquanto gerente do serviço, para que, se vocês conheçam alguém que tem algum prejuízo com a substância de drogas, que está passando por algum sofrimento, que pode contar aí com a rede psicossocial do nosso município de Toledo, assim como da Regional de Saúde dos outros municípios. Muito obrigado, Janaí. Certo, nós te agradecemos. A todos os psicólogos e as psicólogas, a essa gama de profissionais que tem esse carinho, essa atenção de parar, de escutar, de atender, de levar conhecimento, de levar saúde. Parabéns pelos dias de vocês, que é amanhã, mas já antecipamos esses parabéns. Gente, obrigada pela participação, pela presença de vocês. Mais informações, amanhã vocês conferem mais uma entrevista com o Tiago. Mais informações no site do Jornal do Oeste, www.jornaldoeste.com.br. Beijo, gente, até mais. Tchau, tchau.